Vamos passar então para, já que a gente está falando de tráfico de drogas, que é algo tão importante aí para o Rio de Janeiro, importante do ponto de vista negativo, obviamente, né? O Supremo Tribunal Federal pode voltar a julgar, depois de 8 anos, uma ação que discute a descriminalização do porte de drogas para consumo. A venda de droga, isso não está em discussão nesse julgamento, é só a descriminalização do porte de drogas para consumo. Então, aquela determinada quantidade pequena de droga, né, eles vão definir qual que seria essa quantidade, a pessoa poderia usar aquilo sem ser presa. Então tem uma questão de saúde pública, mas não seria uma questão, caso eles decidissem, e uma tendência bastante forte é essa, de que eles decidam que a pessoa pode portar e não ser criminalizada por conta disso. Eles devem, então, colocar essa pauta, que é uma pauta extremamente importante. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é uma das principais causas de prisões aqui no Brasil, e os nossos presídios que são lotados. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que representa uma verdadeira revolução penal no Brasil, né? O STF alega que ele não está legislando, que na verdade ele está fazendo um controle de constitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas, da famosa Lei Antidrogas, número 11.343 de 2006, né? Mas acontece que, por consequência, obviamente, né, Paulo, a descriminalização geraria o fato que ninguém mais seria preso por portar drogas e, por consequência, por mais que o tráfico continue sendo crime, isso vai estar oferecendo um incentivo colossal para o aumento do consumo. Então, pelo menos se a gente fizer um raciocínio lógico diante de uma consequência óbvia de uma medida como essa, é que talvez o consumo vá aumentar de forma desbragada. Pelo menos essa é a minha expectativa. Eu mudei a minha posição em relação a isso. Depois de conversar e ouvir gente falando sobre isso, porque assim, a lei de drogas é uma bagunça. Então você não tem, por exemplo, você não tem definido quantidade. É isso aí. Então quer dizer, a pessoa pode te pegar com um cigarro de maconha na rua mas aí e te botar lá na cadeia. Eles definiriam isso, né? Então assim, hoje é assim. Hoje quem decide se a quantidade que você está portando é passiva de você ser preso, é o policial que te aborda. Não, e ainda eu estava ouvindo um podcast sobre isso, quando as pessoas são pegas pela polícia, e aí se você for fazer uma comparação entre negros e brancos, a quantidade... Eu ia chegar aí. Então, por favor. Eu ia chegar aí, porque também tem isso. Então assim, quem decide a quantidade que vai fazer você ir ser preso é o policial que te aborda. Uhum. E aí você tem que contar com todo aquele histórico que a gente tem no Brasil, né? E aquilo que eu falei aqui, inclusive na estreia, da questão que eu venho insistindo e chamando de cultura de subalternização do negro no Brasil. Então, quer dizer, quando o policial aborda um jovem negro na periferia com 2 cigarros de maconha, então aí ele vai agir de um modo. Quando ele abordar um rapaz aqui na zona sul de São Paulo, aqui nos bairros nobres, né, um rapaz, né, pique André Marinho, assim, bonito, desse jeito, com esse cabelo jogado de lado, assim. Todo arrumado, né? E 2 cigarros de maconha, ele vai tratar de outra maneira. Claro, isso não adianta a gente fingir que isso não acontece, não adianta, porque isso acontece. Acontece. Essa sem dúvida é a regra, mas tem exceções para toda a regra, né? Tem, mas assim... Tem levantamentos que mostram isso, de fato, né? A quantidade de quando um branco, mesmo assim, em relação à prisão ou não, mas quando os dois são presos, né? Um branco e um negro. O branco, que agora eu esqueci o número, mas ele porta uma quantidade muito maior de droga para ser preso do que um negro. Sim, então isso aí já tem estatística sobre isso. Então assim, eu acho o seguinte... Estabelecer quantidade era fundamental e não tem. Então, é tudo muito subjetivo. Muito. Né? Eu não acho, de verdade, eu não penso que o consumo vai aumentar ou diminuir por conta disso. Né? Eu acho que as pessoas consomem. Né? Assim,
Isso virou normal já não era mais. Não dá pra antigamente. Antigamente era tapar muito o mais. som com a peneira. Então assim. eu acho se for pensar, é igual bebida alcoólica, né? Sim. É algo que é legalizado, mas que também tem um efeito psíquico, né? Que a pessoa que bebe, ela não tá normal. Ela fica mais lenta, ela pode ser mais agressiva, tem uma série de. E a discussão pode ir pro caminho, porque assim, Pode. se aqui tivesse Pode ir alguém, longe essa Não, discussão. porque se aqui tivesse alguém que defende maconha, fala, e aí, inclusive Sim. faz menos mal do que o álcool e tal. Sim. Tem todo um discurso que a gente não precisa nem chegar lá, mas assim, só de pensar que você vai, porque tem muita gente presa por pequena quantidade de maconha. Muita gente. E assim, a justiça brasileira é aquela coisa. O sujeito cai numa delegacia dessa, num CDP desses, ele fica lá. Demora uma eternidade para o caso dele chegar na mão de alguém. Então, tem muita gente presa no Brasil por pequena quantidade, por portar pequena quantidade de maconha. Né? Então, Isso tem que ser precisa olhar para isso. Não, e é Eu não muito sei se era o louco, né? STF que tinha que Não, e olhar assim, para isso, mas se você for alguém pensar- tem que olhar para isso. Tem todo um zelo, né? Por exemplo, quando um político ele é condenado, não, ele tem que ser agora, né? Trânsito em julgado, ou seja, tem que acabar todos os recursos dele para ele ser preso. E aí você vai pensar uma pessoa que não tem, né, uma estrutura, É o um advogado. contrário. É exatamente o contrário. O cara já vai preso e fica lá até marcar o julgamento. Então, assim, é uma loucura. Então é complicado, né? Então, assim, do ponto de vista de você combater. Eu não gosto da expressão, mas vou usá-la para efeitos retóricos, né? Para você evitar o encarceramento em massa. Eu acho esse termo super exagerado. Mas assim, evitar esse encarceramento desnecessário, né? Você pode combater a droga por um monte de meios, se é que a gente quer combater, né, o uso de drogas que, né? Então tem uma outra discussão voltada para isso, mas assim, que se precisa definir melhor a lei de drogas no Brasil, e que hoje pessoalmente, Paulo, né, acho que a descriminalização da maconha, por exemplo, é uma ideia interessante para a gente pensar. Hoje eu mudei, depois de ouvir bastante gente conversar, eu recebi lá no Noir, na primeira temporada, o pessoal do canal, como é que é o nome? Do canal 12, a gente bateu um papo sobre isso lá. A gente recebeu o Augusto Arruda Botelho, que também tem um trabalho nesse sentido e tal. Que é secretário hoje, né? do Ministério Ouvindo da esse Justiça. pessoal, então assim, aí eu tendo a ser refratário a toda essa conversa, né? Porque eu sou, além de ser um cara mais conservador e tal, eu sou crente. Então, assim, eu tenho uma posição um pouco refratária a isso, mas eu não posso tapar o sol com a peneira. Entendeu? Eu moro na periferia, eu sei que acontece. Eu dou aula para adolescente. Não tem como você falar, não, deixa como tá, que tá tudo bem. Não tá bem. E quem quiser Não tá bem. consegue, né? Sinceramente, né? Claro. Tenho, enfim, amigos do meu círculo que, se quiserem ter acesso à maconha, vão ter. E é uma coisa que já virou cotidiano, entendeu? Não, e eu nem tô falando ainda, daquele papo, desculpa, Marinho, mas Claro, de chegar claro. a vender, de ter lugar pra. Nem é isso. O que eu tô dizendo é o seguinte: a gente não pode ter uma lei que pune uma pessoa por portar 2 cigarros de maconha. Isso tem, eu acho inclusive, tem países aqui da América do Sul que... Uruguai, né? Uruguai, que a maconha é liberada, comercializada, e eles colocam um preço, né? Para que não tenha concorrência com quem, teoricamente, vende de forma ilegal. Ilegal, assim, de não entrar nessas regras, tal, né, do governo, como se fosse um produto legítimo mesmo. E então você tem um preço tabelado lá da maconha. Gente, vamos seguir pro próximo assunto. Esse assunto repercutiu bastante aqui, viu? Mas rende, né? É uma discussão muito... Bem polêmica, né? Polêmica, mas, gente, assim, não dá pra gente fingir que as coisas não acontecem. Exatamente. Entendeu? Porque acontece. Ficar de jogo de cena, a discussão tem que acontecer. Empurrando com a barriga, esperando que um dia, enfim, vai ter alguma paridade no tratamento, ainda mais por uma contravençãozinha banal que já faz parte do nosso cotidiano, né? É isso. Acho que a questão só que fica, né? Aquela lei maior da economia, né? Se a demanda aumenta e a tendência depois de uma descriminalização pela nossa Corte mais alta de Justiça vai gerar um aumento,
condigno ali da oferta. Será que mais pessoas vão estar se entorpecendo por causa disso? Será que isso é um incentivo ou vai continuar do jeito que está? Porque isso aqui é esse movimento do STF é só uma mera formalidade jurídica e que não vai ter consequências na prática da vida em sociedade. Questões a ver, né? A ver o resultado. É.